1 Crônicas. Divrei Hayamim Aleph. Capítulo 11. Com o tempo, todos os israelitas se juntaram a David, em Hebrom, e disseram: Somos do mesmo sangue. No passado, quando Shaul era rei, o amo era quem liderava Israel nas suas campanhas militares. E Ial, seu criador, lhe disse: Você pastoreará o meu povo Israel e se tornará líder do meu povo Israel. Assim, todos os anciãos de Israel foram até o rei David em Hebrom, e David fez um pacto com eles em Hebrom, perante Ial. Depois eles ungiram David rei sobre Israel, conforme Ial havia ordenado por meio de Shamual. Mais tarde, David e todo Israel foram a Ial-Shalaim, isto é, Jebus, na região onde moravam os jebuseus. Os habitantes de Jebus zombaram de David. Você nunca entrará aqui. No entanto, David tomou a fortaleza de Sião, que hoje é a cidade de David. David disse: Quem for o primeiro a golpear os jebuseus se tornará chefe e príncipe. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro a subir e se tornou chefe. Então David passou a morar na fortaleza. Por isso, chamaram aquele local de Cidade de David. Ele fez construções por toda a cidade, do aterro até os arredores, e Joabe reconstruiu o restante da cidade. Assim, David foi ficando cada vez mais poderoso, e Ial dos exércitos estava com ele. Estes foram os chefes dos guerreiros valentes de David que, junto com todo Israel, apoiaram firmemente o seu reinado e ajudaram a fazê-lo rei, conforme a palavra de Ial com respeito a Israel. Esta é a lista dos guerreiros valentes de David. Jazubião, filho de um Acmonita, chefe dos 3. Numa ocasião, ele matou 300 homens com a sua lança. Depois dele vinha Eleazar, filho de Dodô, o Auita. Ele era um dos 3 guerreiros valentes. Ele estava com David em Pas-Damim, onde os filisteus tinham se reunido para a guerra. Havia ali uma plantação de cevada, e os soldados tinham fugido por causa dos filisteus. Mas ele se posicionou no meio da plantação e a defendeu, matando os filisteus, de modo que Ial lhes deu um grande triunfo. 3 dos 30 chefes foram até a rocha para encontrar David na caverna de Adulão, enquanto o exército filisteu estava acampado no vale de Refaim. David estava então no seu refúgio, e havia em Belém uma tropa de filisteus. David expressou este desejo: Quem me dera beber da água da cisterna que fica perto do portão de Belém? Então os 3 invadiram o acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna que fica perto do portão de Belém e a trouxeram a David. Mas David não quis bebê-la e a derramou para Ial. Ele disse: Em respeito ao meu Criador, eu jamais faria isso. Como eu poderia beber o sangue dos homens que arriscaram a vida? Pois eles arriscaram a vida para trazê-la. Assim, ele não quis bebê-la. Essas são as façanhas dos 3 guerreiros valentes de David. Abisai, irmão de Joabe, tornou-se o chefe de outro grupo de 3. Ele matou 300 homens com a sua lança e era tão famoso quanto os 3 primeiros. Desses outros 3, ele se destacava mais do que seus 2 companheiros, e era o chefe deles, mas não chegou à categoria dos 3 primeiros. Benaia, filho de Jeoiada, era um homem corajoso que realizou muitas façanhas em Cabzel. Ele matou os 2 filhos de Ariel, de Moabe. Ele desceu numa cisterna num dia em que nevou, e matou um leão. Ele também matou um egípcio de tamanho extraordinário, de 5 côvados de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança que parecia o cilindro dos tecelões, Benaia o enfrentou com uma vara. Ele arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com ela. Essas foram as façanhas de Benaia, filho de Jeoiada. Ele era tão famoso quanto os 3 guerreiros valentes. Embora se destacasse ainda mais do que os 30, não chegou à categoria dos 3. Mas David o designou sobre a sua guarda pessoal. Os guerreiros valentes das forças militares eram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, o Arorita, Eleis, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Auita, Maarai, o Netofatita, Elede, filho de Baaná, o Netofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá dos Beniaminitas, Benaia, o Piratonita, Urai, dos vales de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliaba, o Salbunita, os filhos de Azem, o Gizonita, e Aunatais, filho de Seide, o Ararita, Aianó, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de Ur, Efer, o Miqueratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Iual, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque,
o Amonita, Naarai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Itita, Zabade, filho de Alai, Adna, filho de Sisa, o Rubenita, e chefe dos Rubenitas, com quem havia 30 homens, Anã, filho de Maacá, Josafá, o Mitnita, Uzia, o Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, o Aroerita, Gediael, filho de Sinri, Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, Jeribá e Josavias, filhos de Elnaão, Itma, o Moabita, Eliel, Obed e Jaziel, o Mesobaíta. Primeiro Crônicas. Divrei Hayamim Aleph. Capítulo 12. Estes são os que se juntaram a David em Ziclag, no tempo em que ele não podia ir e vir livremente por causa de Shaul, filho de Quis. Eles estavam entre os guerreiros valentes que o ajudavam nas batalhas. Eram arqueiros que usavam tanto a mão direita como a esquerda para tirar pedras com a funda e flechas com o arco. Eram irmãos de Shaul, benjaminitas. O chefe era Aiezer, junto com Joás, ambos filhos de Semaá, o Gibeatita. Havia também Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Iaua, o Anatotita, Ismaías, o Gibionita, um dos 30 guerreiros valentes e chefe deles, Irmial, Jaziel, Joanã, Josabade, o Gederatita, Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias, Cefatias, o Arifita, Eucana, Isias, Azarel, Joezer e Jazubião, os Coraitas, e Juela e Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor. Alguns dos gaditas passaram para o lado de David no refúgio, no deserto. Eram guerreiros valentes, soldados treinados para a guerra, armados com escudo grande e com a lança. O rosto deles era como o de leões, e eles se moviam com a rapidez das gazelas sobre os montes. Ezer era o chefe, Obadias era o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Irmial, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elzabade, o nono, Irmial, o 10º, e Macbanai, o 11º. Esses eram gaditas, chefes do exército. O menor valia por 100 e o maior por 1000. Eles atravessaram o Iord no primeiro mês, quando ele transborda suas margens, e expulsaram todos os que moravam nas baixadas, ao leste e ao oeste. Alguns dos homens de Beniamim e de Alda também foram a David, no seu refúgio. David saiu então ao encontro deles e disse: Se vocês vieram em harmonia para me ajudar, estou disposto a recebê-los como aliados. Mas, se foi para me trair e me entregar aos meus inimigos, embora as minhas mãos não tenham feito nenhum mal, que o Criador dos nossos antepassados veja isso e faça justiça. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe dos 30, e ele disse: Nós somos seus, ó David, e estamos com você, ó filho de Jessé. Harmonia, que a harmonia esteja com você, e haja harmonia com aqueles que o ajudam, pois o seu Criador o está ajudando. Então David os recebeu e os designou como chefes das tropas. Alguns homens de Manassés também desertaram para o lado de David quando ele foi com os filisteus para lutar contra Shaul. Mas David não ajudou os filisteus, porque os governantes dos filisteus, depois de se aconselharem, mandaram-no embora, dizendo: Ele desertará para o lado de Shaul, seu rei, e isso custará as nossas cabeças. Estes foram os homens de Manassés que desertaram para o lado de David quando ele chegou a Ziclag: Adná, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de 1000 em Manassés. Eles ajudaram David contra o bando de saqueadores, pois todos eles eram guerreiros valentes e corajosos, e se tornaram chefes no exército. Dia após dia chegavam mais homens para ajudar David, até que o seu acampamento se tornou grande, como o acampamento do Criador. Este é o número dos chefes dos homens armados para a guerra que foram até David em Hebrom, a fim de transferir para ele o reinado de Shaul, conforme Iau havia ordenado. Havia 6.800 homens de Alda equipados com escudo grande e com a lança, armados para a guerra. Dos simeonitas, havia 7.100 guerreiros valentes e corajosos. Dos levitas havia 4.600 homens. Jeoiada era o líder dos filhos de Arão e com ele havia 3.700 homens, bem como Zadok, um jovem valente e corajoso, com 22 chefes da sua casa paterna. Dos beniaminitas, irmãos de Shaul, havia 3.000 homens, e a maior parte deles anteriormente defendia os interesses da casa de Shaul. Dos efraimitas havia 20.800 homens valentes e corajosos, homens de fama nas suas casas paternas.
Da meia tribo de Manassés havia 18.000 homens que tinham sido designados por nome para ir até David e fazê-lo rei. Da tribo de Issacar havia 200 chefes, homens que tinham entendimento dos tempos e que sabiam como Israel devia agir. Todos os seus irmãos estavam sob o comando deles. Da tribo de Zebulão havia 50.000 homens que podiam servir no exército em formação de batalha. Com todas as suas armas de guerra, todos apoiavam David com plena lealdade. Da tribo de Naftali havia 1.000 chefes, com 37.000 homens armados com escudo grande e com a lança. Dos danitas, os que podiam sair em formação de batalha eram 28.600. Da tribo de Aser, os que podiam servir no exército em formação de batalha eram 40.000. Do outro lado do Iord, dos Rubenitas, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, havia 120.000 soldados equipados com todo tipo de armas de guerra. Todos esses eram homens de guerra, que se apresentavam para a linha de batalha. Eles foram a Hebrom com o coração decidido a fazer David rei sobre todo Israel, e todos os outros israelitas também estavam unidos no desejo de fazer David rei. E eles ficaram 3 dias com David, comendo e bebendo, pois os seus irmãos tinham feito preparativos para eles. Além disso, os que moravam perto deles e até mesmo os que moravam longe, como Issacar, Zebulão e Naftali, trouxeram jumentos, camelos, mulas e bois carregados de mantimentos, farinha, tortas de figos prensados e passas, vinho e azeite. Trouxeram também grande quantidade de bois e de ovelhas, pois havia alegria em Israel.